Sejam bem-vindos, meu nome é Paulo Escuro, sou policial judicial, instrutor de armamento e tiro e você está no canal Autodefesa e hoje nós vamos falar um pouco sobre o bafafá aí que todo mundo comentando essa semana da visita do ministro da visita não, da participação do ministro da Justiça, o senhor Ricardo Lewandowski, lá na Comissão de Segurança Pública na Câmara, lá no Congresso, onde foi tratado alguns deputados, principalmente Marcos Polon, Paulo Birins, que foram principais protagonizantes, trataram das questões dos atiradores, questões sobre armas. Na verdade, foi sobre o conjunto total, não foi só sobre os atiradores. Então vamos falar sobre alguns detalhes, algo interessante, o detalhe mais importante aí, um mais importante que eu vi que foi o Marcos Polon que levantou, que são questões realmente estratégicas que nós temos que dar mais atenção para isso, digamos assim. É importantíssimo que a gente veja e conheça como funcionam as coisas. Nós vamos tratar algum detalhezinho sobre isso aí também. Mas o que principal que foi falado lá pelo ministro? Bom, primeiro, ele deixou em aberto a possibilidade de rever a questão de proibição de tratar o 9mm como restrito. Ele disse que pode ser revista essa possibilidade. Não sei como que faria, se vai mudar. Na verdade, teria que mudar a portaria conjunta do Exército com a Polícia Federal. Poderia ser uma opção. E tratar lá o 9mm como permitido resolveria muito a vida da grande maioria das pessoas. Resolveria 95% das questões aí, das problemáticas que muitos estão tendo. E principalmente muitas lojas estão com muitas armas empacadas e me parece não, o ministro Lewandowski ele realmente é uma pessoa muito mais coerente. Isso nós temos que destacar. Não tô dizendo que é o melhor dos mundos, mas ele é muito mais coerente do que o anterior, com certeza, e nesse sentido me parece que ele vai ter mais coerência, afinal de contas. Você deixar uma loja de armas com estoque lá, de repente lá tem lojas aí que tem 50, 100, 200 armas 9mm com estoque parado lá, sendo um possível alvo de vagabundos e criminosos, é melhor que você esteja com essas armas circulando legalmente na mão de pessoas habilitadas para tal. Então vai na contramão. Também outra questão que ele falou que foi levantado foi sobre as escolas, o perímetro de 1 quilômetro das escolas. Ele sinalizou muito, muito claramente, então ficou bem claro que a visão dele que colocar isso como sendo imperativo para todos os clubes seria até uma questão inconstitucional, que daria aí daria uma possibilidade de pedir indenizações aos clubes e que teriam uma garantia, uma certa garantia de direito adquirido. Então sinalizou coisas interessantes e também foi tratar nos bastidores ali, se comentou dessa questão das habitualidades por calibre. O próprio jornal do Globo colocou lá uma fala dos bastidores de algum integrante do Ministério da Justiça, que realmente é o óbvio. Gente, é o óbvio. Se você tem que sair com todo o teu acervo de casa para ir fazer as habitualidades, que é o que está realmente acontecendo na prática, você aumenta o número de armas em circulação. Precisa ser mágico entender de arma para saber disso? Gente, é o óbvio. É o óbvio. Se você faz com que a pessoa tenha que sair de casa para ir, o que é óbvio, me parece que quem determinou, nós vamos chegar nesse ponto, nós vamos trabalhar esse ponto, eu quero ver se eu não me alongo muito aqui para chegar nesse ponto, mas enfim, me parece que quem determinou essa questão tratou até com uma infantilidade, achando que não, nós vamos colocar assim, e os atiradores esportivos eles simplesmente vão parar de ir no clube, todo mundo vai abandonar e nós vamos fazer com que eles desistam. Só que levaram um tiro no pé, que nós estamos vendo aí, os campeonatos da Linad, o W2C, a CBTT, a própria CBTT,
CBP, as confederações mais antigas, os campeonatos estão bombando, os clubes de tiro estão fazendo campeonato à torta e à direita e está todo mundo indo no clube de tiro. Então, foi um tiro no pé, porque aumentou a circulação de armas no mercado, porque a pessoa que não saía para fazer campeonato agora está tendo que sair porque tem um caminhão de habitualidades para fazer, e o exército agora, com esse entendimento que nós já tratamos aqui em outro vídeo, de que um possível entendimento de que mesmo você só tendo uma 9mm, para que você mantenha aquele calibre restrito, você tem que virar nível 3, então tá todo mundo querendo ir tá todo mundo indo no clube lá, dá pelo menos um tiro por dia para manter a habitualidade e fazer e chegar nas 20 e tantas habitualidades lá do nível 3, nas 20 habitualidades com 6 campeonatos, para manter os seus calibres restritos, né? Então é uma coisa que assim eu acho que foi uma infantilidade. A pessoa de repente colocou, vamos colocar lá e o povo vai desistir. Não deu. Então tá todo mundo fazendo, então as coisas continuam. Vamos dar uma lida lá o que os jornais falaram. Então aqui o Globo, vamos começar com o Globo, né? Globo, ó, Clube de Tiro e treino de CACs, entenda então as mudanças. Então o Globo fala exatamente sobre essas questões. Fala, ó, conferir mais razoabilidade. Isso que foi a fala do ministro. A todo momento falou em razoabilidade. Aqui fala exatamente sobre a questão do 1 quilômetro. Isso deverá ser tratado com certa razoabilidade. Em tese, pode até ser que haja um direito adquirido. Então, vejamos bem que já tem uma coerência muito maior no que foi falado, né? Óbvio, o ministro manteve falando, ó, vai continuar proibido o clube 24 horas e o porte de trânsito, que, cara, não é momento de falar em porte de trânsito. Vamos tentar sobreviver a esse período e depois nós vamos falar sobre isso. Hoje o porte de trânsito tem que dar uma segurada. Outra aqui novamente sobre as habitualidades também. E aqui, essa aqui que eu acho interessante. Sob reserva, um integrante do Ministério da Justiça afirmou que os CACs passaram a ter que sair com todo o arsenal, já que precisavam treinar com todos os calibres. Cara, é o óbvio, né? Então, vários jornais falando aqui, o Congresso em Foco também, ó, Lewandowski considera rediscutir restrições de arma de fogo, tratando aqui exatamente sobre essas questões. Poder 360, ó, uso de pistola 9mm por cidadãos pode ser reavaliado. Numa fala, eu não peguei aqui, mas numa fala o Lewandowski parece ter dito que para ele que essa questão de a diferença entre 380 e 9mm teria que ser discutida de forma mais técnica. Então, assim, só o fato dele falar que não, isso aí vai para a parte técnica já é interessante. Novamente aqui o Congresso em Foco, ó, entidades criticam possível flexibilização. Se as entidades, e aqui tem as entidades aqui, ó, Instituto Garapé, Sou da Paz, blá 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 blá. Então, se esse povo se incomodou, é porque é bom pro nosso lado, né? Então, aqui a Revista Oeste também, a Revista Oeste sintetizou aqui, ó, principais hábitos, a habitualidade, o calibre 9, a distância de 1 quilômetro nessas questões. Então, novamente aqui no Brasil 247, que é o jornal do PT, né? Esse aqui é 247. Para quem não sabe, 247 é de 13, então o jornal é do PT mesmo, né? Lewandowski considera revisar restrições de porte de arma de fogo. Então essas partes são interessantes. Mas o mais interessante aqui é o que eu quero chamar a atenção para vocês, é a fala do Polon, do Marcos Polon, que ele trouxe algo interessantíssimo sobre uma senhora chamada Michele Gonçalves dos Ramos, que é a que, segundo ele, teria impedido uma discussão plausível e uma discussão coerente durante esse período aí em que foram montados grupos de trabalho e tudo. Para quem acompanha o Lara, do Beabá do Tiro, sabe que ele participou dos grupos de trabalho e que o texto que foi definido no grupo de trabalho não foi o texto que foi para o decreto. Então, o texto do decreto, alguém fez aquele texto. Não é que o texto, o grupo de trabalho não serviu para nada. Não serviu para nada no fim das contas, porque o texto do decreto, alguém fez aquele texto e não foi o que foi definido no grupo de trabalho. Muito provavelmente, quem fez esse texto está aqui, a gente consegue definir
é essa senhora que o Marcos Polon falou. Michele Gonçalves dos Ramos, essa senhora aqui, que é advogada, ela, deixa eu ver qual é que é o cargo. Aqui, ó. É gerente de Advocacy e Relações Institucionais do Instituto Garapé. Instituto Garapé, que é um dos institutos que vem trabalhando mais e mais e mais contra qualquer tipo de possibilidade de acesso do cidadão à defesa. Então, essa senhora aqui que trabalhou. O que, pasmem, o que é interessante, que eu achei mais esquisito aqui, porque tanto o deputado Polon quanto o deputado, agora não lembro o outro deputado, mas foi perguntado 2 vezes se quem ia mandar nas questões das armas era o ministro ou se ia ser um servidor. O ministro falou, não, quem manda sou eu, quem vai decidir. Inclusive, outro deputado, agora me fugiu o nome dele, falou, não, mas a gente fez essa pergunta pro ex-ministro, e o ex-ministro falou que era ele, e foi falado, inclusive, o nome dessa senhora. Segundo o pessoal, ele ficou até brabo aí com essa questão. Então, a questão é, o que me parece interessante, porque essa senhora aqui, vamos ver aqui o currículo, aqui aparece o currículo dela. Gente, isso aqui é tudo informação do Google, da internet, então tá tudo na internet aí. Diretora de Ensino e Pesquisa, o que eu fiquei interessado, me chamou a atenção é isso, porque o cargo que ela exerce no Ministério da Justiça é de diretora de ensino e pesquisa. Então, me causa uma certa estranheza que a pessoa que exerce o cargo de diretora de ensino e pesquisa esteja relacionado, tratando sobre os assuntos de políticas públicas e políticas mesmo do Ministério ali. Deixa eu apagar isso aqui. A senhora Michele, inclusive, foi convidada aqui pelo CNP, pelo Conselho do Ministério Público, no encontro aqui em 2022, para tratar sobre o sistema prisional. E para comprovar aqui, vamos ver aqui, ó, esse daqui é o organograma do Ministério da Justiça. Outro nome que foi falado também é desse senhor aqui, Vitor Cravo, procurador da Justiça, procurador federal, consultor jurídico do Ministério da Justiça. Aqui o currículo dele, procurador federal desde 2006, doutor e mestre em Direito, consultor jurídico. Aqui a gente vê na estrutura do Ministério da Justiça, olha aqui, Vitor Epitáfio Cravo Teixeira, consultor jurídico, logo ao lado aqui do senhor ex-ministro, o senhor Flávio Dino, que é agora ministro do Supremo, né? Logo ao lado aqui. Tudo bem. Esse senhor aqui está ligado, por óbvio, ele é consultor jurídico diretamente ligado na assessoria do ministro, então, do ex-ministro, né? Então, óbvio, eu não vejo estranheza nenhuma de que, caso esses senhores estivessem tratando, mas vejam bem aqui. Nós vamos aqui para baixo, na Secretaria Nacional de Segurança Pública. Então, dentro da pasta do Ministério da Justiça, existem outras secretarias. Secretaria Nacional de Política de Drogas, Nacional de Justiça, de Acesso à Justiça, Secretaria Executiva, tal. Aí, dentro da Secretaria Nacional de Segurança Pública, a senhora Michele Gonçalves Ramos, ela está aqui, ó, diretora de Ensino e Pesquisa. Diretora de Ensino em Pesquisa. Ela não é chefe de gabinete, nada. Ela é diretora de Ensino e Pesquisa. E tanto é para comprovar que essa senhora estava tratando de questões armamentistas, que aqui nós temos aqui, ó, reportagem da nossa FENAJUF. Para quem não conhece, é a Federação dos Servidores do Judiciário Federal e do Ministério Público. Pessoal, os colegas aqui da nossa FENAJUD tratando sobre porte de armas da Polícia Judicial. Isso aqui em maio de 2023. E eles foram conversar com quem? E ó, senhora Michele Gonçalves Ramos. Então, meus caros, aqui está a prova cabal que realmente o que o deputado Marcos Polon falou, sim, a senhora Michele estava tratando, sim, de políticas de armas. Afinal de contas, a federação, a FENAJUF, é uma federação de sindicatos reconhecida, legalmente reconhecida, com poder de representatividade dos servidores
do Judiciário da União e do Ministério Público Federal e estavam lá no Ministério da Justiça para tratar sobre questão de porte de arma, que é sobre porte de arma, e foram recebidos pela senhora Michele Gonçalves dos Ramos, o que trata muita estranheza, porque olha aqui, pasta de ensino em pesquisa. Então, me parece muito estranho que uma diretora de ensino e pesquisa estaria tratando sobre questões de políticas públicas. Então é meio estranho e comprova que o Polon tratou sobre essa questão. Então vemos que realmente temos ali um braço do Instituto Igarapés dentro do Ministério da Justiça, o que pode sim ter causado todo esse desconforto, essas quinas aí que foram tratadas. Afinal de contas, houve lá sim as reuniões dos grupos de trabalho, o grupo de trabalho conversou, chegou num texto que foi ali resultado daquelas conversas, só que o que foi aprovado como decreto não foi aquilo. Então muito pode ser vindo aí desses trâmites por baixo do pano aí acontecendo dentro do Ministério. Enfim, o que causa toda essa estranheza, o que eu demorei para tratando desse assunto é exatamente isso, que é muito estranho. O porquê uma diretora de ensino e pesquisa estaria tratando de questões relativas à política armamentista? Fica um negócio muito estranho, e é uma pergunta que gostaríamos de ter respondido, e realmente o porquê é importante que o deputado Polon fez esse questionamento para o ministro, porque é importante realmente perguntar, não, mas espera aí, se continuar desse jeito, realmente a coerência, a conversa, o diálogo não vai conseguir se ater, porque realmente fica muito estranho uma pessoa que tem já a sua posição definida, trabalha no instituto que trabalha exatamente para limitar qualquer tipo de acesso ao cidadão à defesa armada, e está trabalhando num cargo que não é específico. Convenhamos que diretora de ensino e pesquisa me parece que seria um cargo destinado a trabalhar ensino e pesquisa, e não políticas armamentistas. Então, se tivesse uma pesquisa relacionada à arma de fogo e tal, tudo bem, mas ali não é esse caso. Vemos ali na reportagem que eu mostrei aqui da FENAJUF, que foi uma reportagem aleatória, deve ter outras mais aí no meio, mas uma reportagem aleatória que foram lá para tratar sobre porte de armas de fogo da Polícia Judicial e foram recebidos pela diretora de ensino, que eu acho que fica meio estranho, né? Você geralmente ou é recebido pelo secretário executivo, ou pelo consultor jurídico do ministério, mas não pelo diretor de ensino. Então, me parece sim, essa é uma pergunta, um questionamento que a gente faz, o porquê que estava se tratando dessa forma, para que fica meio estranho, muito estranho os posicionamentos. Enfim, pessoal, me alonguei lá um pouquinho mais nessa parte para tratar, que eu acho que é um ponto importantíssimo para que a gente saiba realmente como que as coisas estão funcionando em qualquer âmbito, em qualquer circunstância, e saber tratar melhor como as estratégias para que a gente possa ter decisões melhores, mais razoáveis, mais coerentes para a nossa realidade, para o nosso esporte e para nossas possibilidades de trabalhos, inclusive como policial também, porque falei aqui já, eu venho tratando aqui em outros vídeos sobre a questão da aquisição de armas para policiais, e realmente está sendo atropelado, né? Os policiais estão sendo atropelados pela total falta de regulamentação e total falta de atenção nessas questões também. Então não é só os atiradores exclusivamente, todo mundo está levando, tá sendo cerceado nos seus direitos pelas faltas de regulamentações e pela falta de coerência no trabalho, né? Seria isso, pessoal. Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.